Olá, eu vou pedir para você clicar no canal aqui, para você clicar no joinha, para que você se inscreva no canal e clique no sininho para receber cada vez mais notificações. Mas vamos ao assunto que nos interessa hoje, porque ele é bastante sério e longo para ser discutido. Vamos dizer assim, você coloca dentro da sua casa uma pessoa, um vendedor. Esse vendedor quer vender para você um determinado produto e você, obviamente, por já conhecer as notícias do dia a dia, dos jornais e tudo mais, você reconhece esse vendedor do jornal que apareceu na sua cidade. Lá dizia que esse vendedor vende de vez em quando algum produto para as pessoas, promete uma série de coisas, mas não cumpre e não entrega esse produto que ele promete. Aí diz também que esse vendedor é acusado de uma série de outras atividades ilegais e imorais. E aí você coloca esse vendedor para dentro de casa. E aí eu vou te perguntar, seria correto você colocar esse cara, dar uma chance para ele poder aplicar um golpe em você? Seria correto você, sabendo que mesmo estando mentindo esse vendedor, ele poderia sentar com você na sua mesa e poderia tentar te vender uma mercadoria que você sabe que não vai ser entregue? Seria correto você ter uma atitude de aceitar e deixar essa pessoa falar com você, sabendo que tem todas essas suspeitas e acusações a respeito dessa pessoa? Bom, em primeiro lugar eu quero dizer qual é esse vendedor. O vendedor é o tal do ministro Paulo Guedes, ministro da Economia do governo atual. Veja, o governo atual coloca lá um cara que está tentando vender para você como prioridade em cima do desemprego que o Brasil tem demais. Então ele vai discutir primeiro a reforma da Previdência, ao invés de discutir o desemprego, ao invés de criar e aquecer a economia, ao invés de tomar atitudes importantes, ele diz que se não houver reforma da Previdência, ele quebra o país. Ele quebra o país, digo, a reforma, a Previdência quebra o país. Gente, quando um vendedor desses começa a se colocar, é necessário primeiro que você comece a pensar, será que ele está sendo honesto ou não está sendo honesto? Vamos ver o histórico dele, não é verdade? Quando você olha o histórico dele, nos jornais e nas notícias atuais, você encontra Operação Greenfield. Ministério Público Federal abre investigação contra Paulo Guedes, guru de Bolsonaro. Procuradoria do Distrito Federal vai apurar suspeita de crimes contra fundos de pensão no âmbito da Operação Greenfield. Em primeiro lugar, vamos lembrar, o Lula foi impedido de ser ministro da Dilma Rousseff porque existia a possibilidade de Lula ser acusado e até então não havia nenhuma acusação contra ele. Mesmo assim, o ministro do Supremo Tribunal, Gilmar Mendes, decidiu que ele não poderia assumir como ministro do governo Dilma. Ou seja, estavam planejando e Gilmar Mendes já sabia que pretendia derrubar Dilma, então se colocasse Lula, a possibilidade de dar um golpe de Estado seria cada vez menor, não é verdade? Então o ministro Gilmar Mendes se colocou contra Lula assumir o ministério dentro do governo de Dilma Rousseff. E Lula não tinha nenhuma acusação contra ele naquele momento. No entanto, o ministro Gilmar Mendes disse, olha, pode vir a ter alguma acusação porque ele pode estar fugindo de acusações. Veja, nós estávamos falando de ministro que não tinha acusação nenhuma. E, de repente, Paulo Guedes, nós vemos essas acusações todas. E aí, vamos ver outras acusações. O Globo dizendo, Ministério Público Federal investiga Paulo Guedes, assessor de Bolsonaro, por suspeita de fraudes em fundos de pensão de estatais. Ora, não é esse mesmo produto que ele está tentando vender para nós, dizendo que precisa ser reformado? Não é esse produto que ele disse que é mais importante do que tudo e tem que ser discutido nesse momento, porque senão vai causar uma crise no país? Vamos seguir. Paulo Guedes, economista de Bolsonaro, é investigado por suspeita de fraude em fundos de pensão. Justamente o mesmo tipo de fraude, hein? Posto Ipiranga de Bolsonaro, Paulo Guedes lucrou 600 mil com fraude em bolsa, diz revista. Em esquema usando o fundo de funcionários do BNDES, corretora teria beneficiado o economista e futuro ministro da Fazenda e de um governo Bolsonaro. Essas acusações ainda eram enquanto ele não era ministro, portanto, a partir de agora ele já não está mais sendo investigado e já não pode ser mais noticiado a respeito da investigação contra ele. Mas eu digo, por que é que o ministro Gilmar Mendes não se colocou contra colocar um sujeito como esse que tinha acusações tão sérias cuidando da economia do Brasil? Por que o STF ou qualquer pessoa do STF não se colocou contra isso? E aí vem a pergunta, será que é porque tinha aquele discurso de que estava tudo combinado com o STF, com tudo? Vou fazer você pensar.
Mas daí nós vamos seguir no currículo do moço. Vamos ver o que está sendo falado a respeito dele. E nós temos aqui, Tribunal de Contas da União investiga Paulo Guedes por suposta fraude em fundos de pensão. O ministro é suspeito de usar uma de suas empresas para lucrar em cima do prejuízo de estatais e seus fundos próprios de aposentadoria complementar. Fundo ligado a Paulo Guedes lucrou 590 mil com informação privilegiada. Eu vou te perguntar uma coisa. Existe informação mais privilegiada do que ser ministro da Economia? Esse homem que usou dos seus contatos dentro do governo e teve informações de pessoas que não deveriam ter passado informações para ele, mas passaram informações a ponto de fazer com que ele tivesse um lucro estupendo e ilegal, mesmo assim, ilegal previsto no Brasil, justamente esse homem é nomeado como ministro da Economia. E o STF calado, boca que usa, nada se fala. Aí você coloca justamente esse homem, tentando vender para você uma reforma da Previdência, que é tudo aquilo cujo qual ele é acusado de ter feito algumas irregularidades. E eu vou te perguntar, como é que nós compramos alguma coisa de um vendedor desse? E associado a esse vendedor, nós encontramos várias mentiras, como por exemplo, Paulo Guedes parece que não é economista quando ele fala a seguinte mentira. Fazendo reforma da Previdência, nós vamos criar mais empregos. Mentira, Paulo Guedes. Nenhum economista sério falaria uma besteira dessas. É lógico que um economista de direita aqui no Brasil fala um monte de baboseiras como essa que você está dizendo, mas eu vou te chamar de analfabeto econômico, porque quando você se sujeitou a falar uma mentira dessas, você está se sujeitando a que eu critique a sua qualidade técnica, e eu posso dizer, porque uma pessoa que diz uma imbecilidade desse tamanho, dizendo que vai criar empregos, só pode ser um imbecil e não entende absolutamente nada de economia. Vou explicar por quê. Porque um empresário só cria emprego. Aliás, vamos fazer uma correção, porque tem o costume desse governo de dizer que os empresários criam empregos. E empresário não cria emprego coisa nenhuma. Quem cria emprego são os consumidores, é o trabalhador. Como é que ele cria emprego? Você está recebendo um bom salário, tem bastante pessoas no seu país, o país está crescendo, as pessoas estão tendo dinheiro, poder de compra e tudo mais, e aí todo mundo começa a comprar geladeira. Todo mundo comprando geladeira vai fazer com que o produtor da geladeira, que hoje fabrica lá, digamos, 30 geladeiras, comece a perceber que o mercado está crescendo e está percebendo que ele pode vender, ao invés de 30, pode vender 40, 50 geladeiras. Quando ele vende 40, 50 geladeiras, ele por si só não dá emprego para ninguém. Então, retirar dinheiro, fazer com que ele ponha mais dinheiro no bolso e dizer que ele vai dar empregos é uma mentira absoluta, e isso os vários economistas de direita adoram falar essa mentira. Mas vamos dizer o seguinte, você colocou um monte de gente consumindo, e a partir do momento que quem consome é o povo que cria emprego, não é o empresário não. Porque o empresário, percebendo que está vendendo mais, ele pode fabricar mais geladeiras, e para fabricar mais geladeiras, ele precisa empregar mais gente. Somente assim se emprega gente. Quando ele começa a perceber que para poder fabricar mais geladeiras para vender a quantidade que o mercado está pedindo, ele precisa ampliar a fábrica. Então ele dá emprego para a construção civil, ele dá um monte de outros empregos, mas não é o empresário que está dando emprego. O empresário só está dando emprego porque ele está visando lucro lá na frente. Se ele não visa lucro, ele não dá emprego, e não existe essa mágica que esses neoliberais imbeciloides começam a dizer que vão gerar emprego. Aí o que acontece? Paulo Guedes está dizendo para você que vai gerar mais empregos. Como é que ele vai gerar mais empregos se ele vai tirar sua renda? Vamos dizer o porquê. Quando ele faz uma reforma da Previdência, onde hoje você faz o seu recolhimento e a empresa é obrigada a pagar um recolhimento de igual tamanho. O que acontece? Paulo Guedes está tentando tirar o recolhimento dessas empresas, ou seja, ele está dizendo aqui que o empresário tem que pegar esse dinheiro e botar no bolso, mas ele está mentindo para você, dizendo que vai gerar empregos dessa forma. O empresário bota no bolso, e se bota no bolso agrada aos bancos, porque vai parar uma quantidade muito grande de dinheiro dentro dos bancos, e é isso que os bancos adoram. Agora os pobres também botam dinheiro no banco, mas o pobre consome imediatamente, ou seja, fica muito pouco tempo dentro das contas bancárias de pobres, né? Ele vai lá e gasta com comida, ele vai lá e gasta com lazer, ele gasta comprando alguma mercadoria que ele precisa para dentro da casa dele, e isso aquece a economia, e é isso que cria emprego, ao invés de empresário criar emprego. Isso não existe, tá? Qualquer pessoa que entenda economia sabe muito bem disso. E aí o que acontece? Você aqueceu a economia. Ao tirar esse dinheiro que o patrão está fazendo, quando você se aposentar, você só vai se aposentar com isso aqui.
E isso aqui é infinitamente menor do que somando os dois juntos durante todos os anos que você participou e que você trabalhou na sua vida. Horas, então existe uma mentira dizendo que vai criar empregos. Existe uma mentira dizendo que vai quebrar. Será? Nós vamos saber disso a partir do momento que nós sabemos que o Senado Federal fez uma CPI investigando para ver se a Previdência Pública estava quebrada, estava deficitária, assim como dizia Paulo Guedes. Isso já foi lá no governo Temer. E aí chegaram à conclusão de que a Previdência Social não é deficitária. Além da Previdência Social do senador Paulo Paim, que levou essa investigação da CPI, nós temos aí Maria Lúcia Fatorelli, pessoas altamente estudadas que levaram a vida estudando isso. Nós temos fiscais da Receita Federal dizendo que não existe déficit da Previdência e que, ao contrário disso, ela é superavitária. Nós temos uma quantidade enorme, além da CPI, que é mais recente do que tudo, dizendo que não há déficit na Previdência. Portanto, partir da premissa falsa, da mentira, dizendo que existe um déficit na Previdência, significa dizer que você já sentou na mesa desonestamente. Você quer negociar com uma pessoa enganando essa pessoa. Portanto, não é honesto sentar numa mesa dessa forma. E vamos discutir outra coisa. Além de não ser deficitária, a Previdência Social ainda retira do que você paga e do que as empresas pagam, desvincula desde Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso criou a DRU, desvinculação de recursos da União, o que faz com que você tire recursos que tinham da Previdência Social, retire porque ela estava superavitária, e invista em outras coisas. Naquela época o discurso era para investir em educação e saúde. Mentira, porque não existe liberais que investam em educação e saúde, e uma boa lembrança disso é Paulo Guedes já estar falando em desvincular qualquer tipo de recurso das políticas econômicas brasileiras de educação e saúde. Ou seja, ele quer tirar a obrigação dos políticos de reservar valores, dos administradores públicos de reservar valores para a educação e saúde. Portanto, não caberá mais, provavelmente isso vai levar à extinção da educação e saúde públicas no Brasil. Você provavelmente vai ter que fazer investimento, inclusive, para pagar a sua previdência, a sua saúde e a sua educação. Não vai existir mais escola pública, segundo Paulo Guedes, ele mesmo fala isso. No entanto, ele usa essa desculpa dizendo, mas a gente passa muito tempo recolhendo para a Previdência Social quando a gente investe muito mais nisso do que na educação e saúde. Gente, educação e saúde são um investimento e que ele certamente já assumiu que ele não pensa nisso porque ele quer desvincular. E, na verdade, o que ele faz é contar mentira para você, para tentar enganar e convencer, dizendo que se você não votar a favor, se você não se convencer que a reforma da Previdência precisa ser feita, significa dizer que você não é patriota. Gente, aquele nacionalismo débil que vocês já ouviram falar no último vídeo que eu falei a respeito de nazismo, né? Você não é patriota se você não fizer coisas, não der um tiro no seu próprio pé. E o cara vai lá e dá um tiro no próprio pé porque ele foi levado a acreditar que ele tem que ser patriota acima de todas as coisas. E ele dá um tiro no próprio pé, ele se esfaqueia, porque simplesmente esse nacionalismo débil é criado na cabeça da pessoa. Mas o nacionalismo débil de Paulo Guedes é muito fraco, porque só tem a validade enquanto é outras pessoas que estão utilizando isso. Veja, além dessas informações todas que Paulo Guedes tem passado, ele me passa um gráfico como esse, da Previdência, onde você tem a velha aposentadoria e a nova aposentadoria. Mentiroso, comparando benefícios médios, aqui a média de todos os salários de hoje, com os máximos de todo o salário que ainda é hoje. Ou seja, ele está dizendo que você hoje ganha isso e está tentando convencer você que você vai ganhar isso aqui, quando é mentira. Então, ele fez um truquezinho de usar máximos com médios e aí você vê que ele só solta mentira. É o vendedor que tenta te vender um produto que ele sabe muito bem que ele não vai te entregar e que ele está levando na má fé para ver se você é burro o suficiente a ponto de dizer: não, eu sou o patriota, então eu vou dar um tiro na minha cabeça porque meu país mandou. Pou! E dá um tiro na sua cabeça. Então, senhores, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: você está sendo enganado quando se diz que tem um déficit da Previdência. Vários especialistas, várias pessoas que só fazem isso na vida estão dizendo que não existe déficit da Previdência. Tá bom, Paulo Guedes. Existe um déficit da Previdência? Então nos prove. Ele não nos prova, porque ele não senta com os senadores, com os deputados para discutir, porque daí tem uma discussão qualquer de tchutchuca e ele finge que está nervosinho, que está descompensado e arranja uma desculpa para sair da negociação, para sair da discussão a respeito daquilo que ele não tem como defender, porque as propostas dele são extremamente maléficas à população brasileira. O que faz Paulo Guedes? Sempre mentindo, sempre apresentando propostas que não são
que não são honestas. E aí obrigam você a pensar que tudo, absolutamente tudo que ele vai fazer vai ser desonesto a partir daquele momento. Então vamos fazer o seguinte: você quer discutir reforma da Previdência, Paulo Guedes? Então, primeira coisa que você tem que fazer: cobrar de todas as empresas que estão devendo. Não cancele discussão de Previdência agora e cobre de todas as empresas. Beleza. Todas as empresas pagaram? Ah, não, essas aqui não pagaram. Como é que você vai cobrar? Ah, então eu vou cobrar de tal forma. Ótimo. A DRU, a desvinculação das receitas da União, ela tira recursos da Previdência Social e desvirtua isso aplicando em outras coisas. Ou seja, a DRU foi criada por Fernando Henrique Cardoso já para te roubar, para tirar dinheiro da Previdência Social que você investia para tirar de lá. Mas só tirariam se ela fosse superavitária, porque se não tivesse sobrando dinheiro, eles nunca tirariam de lá. Mas veja, então cancele-se a DRU. Ah, beleza, a DRU foi proibida, agora todos os credores pagaram, então nós temos uma conta. E a conta, eu como engenheiro, adoro contas e vou fazer questão que me apresente números para eu saber se estão me apresentando argumentos corretos ou não. Então tá joia. Agora temos números, estamos dizendo que a Previdência vai acontecer em tal data. Ah, em tal data vai acontecer isso aqui. Bom, a primeira coisa que nós vamos parar para pensar é a seguinte: Previdência Social não precisa ter lucro. Por que não precisa ter lucro? Porque, gente, é uma prestação do Estado em função de todas as prestações, de todos os impostos que você pagou na sua vida. É uma obrigação do Estado dar alento às pessoas que não podem mais trabalhar. Se você tem mais de 70 anos, não consegue sair para ir pegar na enxada, se você tem mais de 70 anos, não consegue ser pedreiro, não consegue fazer trabalhos desse nível, significa dizer que o Estado tem que te dar condições mínimas para que ele possa te sustentar sem fazer com que você passe fome, fazendo com que você tenha, no mínimo, uma vida digna. Portanto, essa historinha de dizer que Previdência Social tem que dar lucro é um absurdo, porque não precisa dar lucro, mesmo que fosse verdade isso. Agora, ah, tá certo, tá dando prejuízo? Não, então precisamos repensar para que possamos distribuir. Mas quando você propõe aumentar, tirar benefícios a ponto de uma pessoa que hoje sustenta seus filhos, porque hoje não se preocupa em criar empregos no Brasil, preocupa-se em beneficiar os banqueiros. Então, Paulo Guedes abandonou toda a proposta de criação de empregos, de aquecimento da economia, para ir discutir aquilo que é de assunto que vai beneficiar os amiguinhos dele e a ele próprio. Então, nós vamos fazer o seguinte: essas pessoas hoje que recebem um salário mínimo estão sustentando 2, 3 pessoas, 2, 3 filhos dentro da cidade com um salário mínimo. E Paulo Guedes quer reduzir. Opa, peraí. Vai reduzir, vai quebrar os pequenos municípios, vai quebrar os pequenos comércios e médios comércios dentro das cidades do interior. Essas pessoas que não têm condições hoje de se sustentar porque não têm empregos, porque o governo não aquece a sua economia, essas pessoas vão sair para as cidades grandes, vão morar em favelas, vão pegar subempregos. E dentro das cidades grandes, quanto mais oferta, se tem mais velhinhos que não saíram do mercado de trabalho e ainda tem mais gente vindo do interior, a quantidade de mão de obra vai ser tão grande, que uma vez eu tinha lá, pagava R$1.000 para as pessoas e a partir de agora eu tenho 20 pessoas querendo concorrer para R$1.000. Tudo bem, é lei da oferta e da procura. Eu reduzo o salário para R$500 e você aqui quer receber R$500, ah, não quer? Tem mais 20 ali querendo. Então isso faz com que os salários reduza. O que nós estamos falando é que Paulo Guedes, com essa reforma da Previdência, está tentando falir os municípios, os comércios e as pessoas que vivem exclusivamente da Previdência Social, de velhinhos que hoje sustentam suas famílias inteiras, porque o país não cresce simplesmente porque a prioridade do país não é essa. Então o que acontece? Nesse momento, nós estamos vendo problemas sérios aí. Esse ministro da Economia está tentando vender uma coisa errada para você, contando mentiras, tentando fazer com que você aceite. Vou dizer para você, se o seu senador, aquele que você votou no seu estado, se o seu deputado, aquele que você votou no seu estado, pressione-o e diga para dentro das assembleias: nós queremos, exigimos eleições imediatas, já, nesse instante, porque se o cara votar a favor da sua Previdência Social, de cancelar a sua Previdência Social, votar contra a economia dos brasileiros e contra a economia dos pequenos e médios municípios brasileiros, significa dizer que esse deputado não precisa mais ser eleito, esse senador não pode mais ser eleito. Por quê? Porque ele está incorrendo num crime, assim como o Paulo Guedes está fazendo mentiras para fazer com que você acredite que é bom dar tiro no pé, dar tiro na cabeça. Então eu vou dizer aqui, ó, o Código Penal brasileiro qualifica como estelionato e qualifica o artigo 171, adequado 171, né? Bem adequado para o partido. 171. Obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro,
mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa. Então eu quero dizer para você que vai votar no próximo deputado e senador, de uma próxima Câmara dos Deputados e Senado, eu posso dizer para você, não vote nesses vagabundos que votam contra você. E aí o que vai acontecer? Saiba o nome deles e interrompa o mandato desses vagabundos, porque não pode deixar gente assim que vota contra a população brasileira e vota contra as economias e derrubando o PIB brasileiro. Nós estamos impedindo que o Brasil cresça, fazendo com que a economia se reduza ainda mais do que aquela que já estamos vendo refletidas aí em função de um golpe de Estado, em função de uma sabotagem de governo legitimamente eleito que estava fazendo coisas para que esse Brasil se recuperasse. Nós não podemos aceitar mais isso, gente. Não podemos aceitar de maneira nenhuma. E quero que você vote e cobre do seu deputado e do seu senador que aquele que votar a favor de uma reforma da Previdência que dê prejuízo e que arrebente com os cofres da população, tirando dinheiro da população, roubando 1 trilhão que Paulo Guedes quer roubar de você, 1 trilhão tirar da Previdência Social para pagar juros de bancos por contas de administradores inúteis que não fazem a contabilidade e não sabem até hoje o quanto devem para esses bancos. E simplesmente vão pagando juros sem questionar, sem fazer absolutamente nada. É esse tipo de política que nós não podemos aceitar. É contra esse tipo de política que eu luto e é contra esse tipo de política que você tem que lutar. Essa conscientização tem que acontecer agora, porque nós estamos vivendo um dos piores momentos para ser cidadão brasileiro. Os nossos netos, os nossos filhos irão nos cobrar a responsabilidade que nós estamos tendo de cobrar desses políticos essa cumplicidade com o povo. Porque é com o povo que ele tem que ter cumplicidade. Não é com os bancos que vão pagar para eles votarem a favor de uma proposta que simplesmente vai levar o PIB do Brasil a patamares jamais vistos, a patamares de 50, 60, 80 anos atrás, simplesmente porque esse governo, a única coisa que quer fazer é destruir a população brasileira. Porque, segundo as próprias palavras desse governo, pobre só existe para uma coisa: votar. E sair por aí com o diploma de burro na mão. Temos que controlar a proliferação dos pobres, porque nós ricos temos condições de controlar a nossa prole. Era isso que esse governo, que esse governante que aí está falando nas suas costas e está fazendo tudo para que acabe com o pobre dentro do Brasil. Ele não quer acabar com a pobreza, fazendo com que você cresça. Ele quer acabar com a pobreza, eliminando os pobres do Brasil. Haja vista essa lei criada por Sérgio Moro, onde nós vemos aí 80 tiros dentro de um carro de um trabalhador brasileiro, e aí Sérgio Moro quer descriminalizar esse tipo de ação. E quando nós vemos ainda, pior ainda, que essas pessoas vão ser julgadas pela justiça militar, ou seja, não vai ter punição nenhuma. Não vai ter punição nenhuma. Nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Vou resumir para que você possa entender. Roberto, o que é que você quis dizer com tudo isso? O que eu quis dizer é o seguinte: não acredito em déficit da Previdência, mas se devidamente comprovado através de números dados através de um representante decente, um representante que não seja esse aí que está sendo acusado de beneficiar os bancos e beneficiar a si próprio quando em desvios justamente dentro da Previdência. Portanto, essa pessoa é altamente suspeita para decidir qualquer coisa relativos a decisões com relação a banco. Segundo, uma vez que se sente para se negociar e todos os dados foram colocados honestamente, então tá certo. Vamos negociar? Vamos negociar. Mas ao negociar, é necessário que todos saibam o seguinte: Previdência Social não tem que ter lucro. Previdência Social tem que ter, sim, a condição de atender a todas as pessoas da melhor forma possível. Porém, não dando dinheiro suficiente para atender as pessoas, é obrigação do Estado, garantido na Constituição Federal de 1988, que deve o Estado prover e fazer com que a população tenha uma condição de vida digna, uma condição de vida suficientemente salutar, para que ela possa finalmente honrar a sua previdência e ser honrado pelo país, o qual ele trabalhou durante mais de 30 anos de sua vida e pagou impostos para que esses políticos, uma vez retiraram uma DRU, criaram uma DRU para que tirasse dinheiro da Previdência que estava superavitária. Nada mais justo agora que esse dinheiro volte através da necessidade, seja ela de lucro ou não, mas da necessidade de dar o bem-estar social à sua população.
E é isso que eu tenho certeza absoluta que os constituintes de 1988 procuravam fazer quando declararam a Constituição de 1988 e chamaram-na de Constituição Cidadã. Porque cabe ao Estado se responsabilizar e dar condições mínimas de sobrevivência para a sua população. Sem mais para dizer, até o próximo vídeo.